Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo a continuação do vídeo de geometria. Agora nós vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então eu tenho duas retas paralelas, R e S. Então R paralela a S. Esse símbolo aqui significa paralela, ok? E eu tenho uma reta T que corta essas duas, ou seja, uma reta concorrente às duas, a gente normalmente dá o nome de transversal. E aí, quando eu tenho uma reta cortando outras duas, eu tenho a formação de 8 ângulos. Vamos nomear esses ângulos: A, B, C, D, E, F, G e H. Então, aqui, ó. Então, os 8 ângulos. Vamos ver agora as relações, as possíveis relações que a gente tem com esses 8 ângulos. Vamos lá. Primeiro, vamos reconhecer quem é oposto pelo vértice com quem aqui, tá? Então vamos lá. O ângulo A é oposto com o vértice com o ângulo C. O ângulo B é oposto pelo vértice com o ângulo D. O ângulo E é oposto pelo vértice com o ângulo G. E o ângulo F é oposto pelo vértice com o ângulo H. Então, veja só, eu tenho o A igual ao C, o B igual ao D, o E igual ao G, o F igual ao H, porque eles são opostos pelo vértice. Vamos continuar esse conceito então agora. A ideia agora é comparar os ângulos que formam na parte de cima com os que formam na parte de baixo, certo? Então, 4 ângulos num cruzamento, 4 ângulos no outro, e eu vou comparar um a um. Primeiro, ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São os ângulos que estão na mesma posição, só que em outra paralela. Ou seja, vamos lá. Aqui no nosso ângulo A, ele está nessa posição aqui. Quem que está na mesma posição que ele, só que na outra paralela? O ângulo E. Então, eu tenho que A e E são correspondentes. Eles possuem o mesmo tamanho? Bom, vamos lá. Quando eu tenho retas paralelas, eu tenho a mesma direção. Se a mesma reta transversal corta os dois, significa que a inclinação dessa reta para os dois é o mesmo. Portanto, a inclinação do A e a inclinação do E é igual. Então, quando eu tenho ângulos correspondentes, eu tenho ângulos iguais. Então, eu tenho o A igual ao E. Quais são os outros pares que a gente tem aqui? O B igual a quem? Ao F. B igual ao F. Depois, eu tenho também o C igual ao G, ok? E por último, eu tenho o D igual ao H. Vou colocar esses daqui. O C igual ao G e o D igual ao H. Esses ângulos são chamados de ângulos correspondentes. Próximo conceito, ângulos colaterais, ou seja, ângulos que estão do mesmo lado da reta. Então, da reta transversal. Então, está aqui a minha reta transversal. Desse lado, eu tenho os colaterais que estão do lado esquerdo dela. Desse lado, eu tenho os colaterais que estão do lado direito dela. Só que não é assim que a gente classifica. A gente vai classificar olhando se eles estão dentro ou fora das paralelas. Então, vamos começar olhando dentro das paralelas. Esquece essa parte de fora delas. Olha só na parte de dentro. Ok? Então, eu vou ter que o ângulo B é colateral com o ângulo E. E mais que isso, é colateral e estão dentro das retas. Então, a gente vai chamar de colaterais internos. Então, usando o termo colaterais internos.
Da mesma forma, eu tenho do outro lado o ângulo C, colateral interno com o ângulo H. Ok? Vamos ver agora. Será que eu posso afirmar que eles são iguais? Vamos ver se isso vai funcionar. Esse ângulo B, ele é correspondente com esse ângulo que está aqui embaixo, que é o ângulo F. Então, se eu trouxer o ângulo B para cá, já que eles são iguais, eu posso trazer essa medida para cá. Repare que o B e o E junto, eles vão dar exatamente o quê? 180 graus. Então, quando temos ângulos colaterais, a gente não pode afirmar que eles são iguais, mas a gente pode afirmar que eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180. Então, B mais E é igual a 180. E assim a mesma coisa com C e H. A soma deles dá 180 graus. Ok? Se a gente tem os colaterais internos, temos também os colaterais externos. Então, os externos, eles têm que estar fora das paralelas. Esquece esses 4 que estão aqui dentro. Vamos trabalhar com os 4 que estão fora das paralelas. Vamos lá? Então, o primeiro que eu vou marcar aqui, o ângulo D. Colateral interno, olha lá, colateral do mesmo lado. Então, tá aqui, colateral externo, o ângulo G. Então, eu posso afirmar que D mais G é igual a 180. Da mesma forma, o último ângulo que sobrou, o ângulo A, colateral externo com o ângulo F. Então, o A mais o F tem que dar 180 graus. Ok? Último conceito, ângulos alternos. Então, de novo, pensa na transversal aqui. Se o colateral eu pego ou o que está na esquerda ou o que está na direita, o alterno eu tenho que alternar. Eu tenho que pegar um de cada lado da reta. Então, de novo, dividindo em alternos internos, alternos externos. Então, vamos primeiro nomear os internos. Alternos internos. Esquece a parte de fora, trabalha só com a parte de dentro. Alterno interno. Esse ângulo aqui, o ângulo B. Se eu peguei um desse lado, tenho que pegar um do outro lado. Com esse ângulo aqui, o ângulo H. B e H são alterno e interno. Qual a relação que eu consigo fazer com eles? Vamos lá. O B, a gente pode levar ele aqui para baixo por correspondência, ângulos correspondentes. E repare que o B e o H, eles vão ficar o que daí? Opostos pelos vértices. Então, eu posso afirmar que eles têm o mesmo valor. Então, toda vez que você cair no caso alternos, os ângulos vão ser iguais. Então, o B é igual a H. E qual que é o outro par que a gente tem aqui de alterno interno? O C com o E. Alterno interno. C igual a E. Beleza? Ok? Vamos agora para a parte externa. Então, vamos ver os externos. Vamos lá? Aqui, o ângulo D, alterno externo, do outro lado, só que do outro lado da reta. Na outra paralela, do outro lado da reta. O ângulo F. D, alterno e externo com F. E o último, que eu deixei o ângulo A, alterno e externo com o ângulo G. Ângulo A, alterno e externo com o ângulo G. Então, resumindo, quando eu tenho correspondência, os ângulos são iguais. Quando eu tenho alternos, os ângulos são iguais. Quando eu tenho colaterais, os ângulos somados têm que dar 180. Falou? Valeu, galera? Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau!